4.14.4.1. O dimensionamento do SESMIT comum, organizado na forma do subitem 4.14.4, deve considerar o somatório dos trabalhadores assistidos e a atividade econômica que emprega o maior número entre os trabalhadores assistidos. Bom, veja só, para que a gente entenda esse 4.14.4.1, faz-se necessário dar uma passadinha lá no 4.14.4. Diz o seguinte, esse item: as empresas que desenvolvem suas atividades em um mesmo polo industrial ou comercial podem constituir SESMIT comum, organizado pelas próprias empresas interessadas, desde que previstos nas convenções ou acordo coletivo de trabalho das categorias envolvidas. Bom, esse item ele está falando o seguinte: olha, as empresas que estão realizando atividade em um mesmo polo industrial, em uma mesma situação, em uma mesma área delimitada, que tem várias empresas dentro daquele polo industrial ou comercial, podem constituir um SESMIT comum, organizado pelas próprias empresas interessadas, desde que previsto nas convenções ou acordo coletivo. Olha, tem várias empresas ali no mesmo estabelecimento, em um mesmo segmento, dentro de uma área delimitada ali, várias empresas. Então essas empresas se unam, está dizendo o seguinte: vocês se unam e façam um SESMIT único para atender a todas essas empresas ali instaladas, desde que esse acordo seja previsto nas convenções ou acordo coletivo de trabalho das categorias envolvidas, ok? Para a matéria de concurso público, eu daria uma atenção aqui para este item aqui, certo? Daria uma lida, ok? E marcaria esses pontos aqui, certo? Colocaria esses pontos aqui em evidência, porque eles podem fazer as trocas de informações, colocar item, um assunto que não interage aqui. Eles podem fazer o dimensionamento do SESMIT comum organizado na forma do subitem ponto 14, não necessariamente considerado o somatório dos trabalhadores, entendem? Então, dá uma lida de ponta a ponta e marca isso aqui, esses itens aqui, beleza? Mas veja só, esse item ponto 14, aliás, ponto 4, 14.4.1 já foi assunto de matéria de concurso público. Já foi um assunto de matéria de concurso público. E aí, veja só. A Fundação Carlos Chagas, de Pernambuco, 2017, fez um concurso, certo, para técnicos de segurança do trabalho. E aí diz o seguinte: o profissional da área de segurança do trabalho foi designado para dimensionar o SESMIT comum, organizado para um condomínio industrial, onde 4 empresas, está vendo aqui, onde 4 empresas instaladas em um terreno de 5.000 metros quadrados, que aqui fala, não é isso? As empresas que fazem suas atividades em um mesmo polo industrial, tá vendo aqui? Em um polo industrial ou comercial, podem constituir o SESMIT organizado, próprio pelas empresas interessadas. Tá vendo aqui? Ele pegou os dois itens, tanto o 4.14 como o 4.1, assim também se baseou no 4.14.4. E diz o seguinte: de diferentes empresas, né? São 4 empresas estão instaladas em um terreno de 5.000 metros quadrados, onde tem várias empresas diferentes, estando previstos nas convenções ou acordo coletivo de trabalho das categorias. Então essa foi a questão dessa fundação para esse concurso. E aí diz o seguinte: conforme a NR4, considere a opção pelo SESMIT único. Esta será composta da seguinte forma. Resumindo, ele quer que você faça o SESMIT desses estabelecimentos que estão situados em um único local. Em um único local, tem várias empresas ali. E ele pede que você dimensione o SESMIT. Só isso. Vamos lá. Aí diz o seguinte: para esses estabelecimentos situados em um mesmo local, tem que ter um técnico de segurança do trabalho, um enfermeiro do trabalho em tempo parcial, um auxiliar de enfermagem do trabalho, um médico do trabalho em tempo parcial. 4 técnicos de segurança, um enfermeiro do trabalho em tempo integral, um auxiliar de enfermagem do trabalho e um médico do trabalho em tempo integral. 3 técnicos de segurança, um engenheiro de segurança em tempo parcial e um médico do trabalho em tempo parcial.
5 técnicos de segurança, um enfermeiro do trabalho em tempo integral, enfermeiro do trabalho, um médico do trabalho em tempo integral. Letra E, somente as letras A, C e D estão corretas. Para isso, eles deram a tabela do quadro 2 da NR4. Para que você pudesse achar esse dimensionamento do SESMIT, eles deram a tabela. E segue aqui a tabela. Foram as empresas instaladas, ok? Essas são as empresas: cultivo de cana-de-açúcar, criação de suínos, extração de minério, fabricação de colchões. São essas empresas instaladas, essas empresas estão instaladas em um território de 5.000 metros quadrados, ok? Elas estão dentro do mesmo território, de 5 metros quadrados. E aí eles deram o grau de risco. Grau de risco 3, cana-de-açúcar, suíno 3, extração de minério 4, fabricação de colchões 3. Também colocaram o número de funcionários, que foram 100 para corte de cana-de-açúcar, criação de suíno 3, extração de minério 210, fabricação de colchões 65. Essas foram as empresas as quais a banca examinadora usou para dimensionar o SESMIT, que foi colocado no teu, lá, aliás, nesse concurso daquele período. Mas aí ela diz o seguinte, certo? Ela diz o seguinte: você tem que pegar o maior número de trabalhadores e o maior grau de risco desses estabelecimentos instalados ali, tá ok? Dessa seguinte forma, funciona assim. Você não pode pegar um estabelecimento de grau de risco 3 se tem um grau de risco 4 lá. O grau de risco 4 é extração de minério, situações elevadas. E tem o suíno, tá ok? Tem cana-de-açúcar lá. Então, esses funcionários que estão expostos aqui, se houver um vazamento, se houver alguma coisa lá, deslizamento de terra, pode prejudicar essas empresas aqui locais. Então, você tem que pegar o maior grau de risco do teu estabelecimento lá, beleza? Que é grau de risco 4, com o maior número de funcionários, 210. E aí você encontrou o teu grau de risco 4 desses estabelecimentos, vai fazer agora a soma de todos eles, ok? Que vai dar no total de 381 funcionários. Bom, resumindo aqui. Um local, certo? Com 5.000 metros quadrados, existem vários estabelecimentos. Desses estabelecimentos, todos eles têm que se unir, porque esse aqui não precisaria ter SESMIT. Aqui também não precisaria ter SESMIT. Então, todos eles se unem, essas empresas todas se unam, e formam um único SESMIT. Desse único SESMIT, vai tirar os profissionais, de acordo com a sua somatória lá dos trabalhadores, baseado no teu grau de risco 4. Entendidos? Mas para isso acontecer, tem que estar previsto nas convenções ou acordos coletivos de trabalho das categorias envolvidas. Uma vez identifiquei que esses estabelecimentos têm 381 funcionários, logo vou para a minha tabela 2, do quadro 2 dessa própria NR4, identifico qual é o meu grau de risco. Não é o grau de risco 4 que eu encontrei lá, o grau de risco maior. Então, não é grau de risco 1, não é grau de risco 2, nem 3. É grau de risco 4. E aqui estão os profissionais que fazem parte do SESMIT de qualquer empresa, dependendo do grau de risco encontrado e também o quantitativo de funcionários ali desses estabelecimentos. Mas aí eu venho aqui, 381 funcionários, não vai se encaixar aqui de 50 a 100, também não vai se encaixar aqui de 101 a 250, 251 a 500. 251 já se encaixa a 500 aqui, é isso? 381 funcionários, 381 funcionários já se encaixa aqui, de 251 a 500. Logo, o meu SESMIT será formado por 3 técnicos de segurança do trabalho, um engenheiro de segurança do trabalho, um médico do trabalho. Pessoal, a gente vai estar vendo um pouco mais na frente esses asteriscos aqui. Você está vendo isso aqui, né? Um asterisco, aí tem
outro asterisco, outro asterisco, outro aqui asterisco, e esses dois aqui, ó. Aqui já é uma somatória que a gente vai estar vendo um pouco mais na frente em outros slides, em outra oportunidade, tá ok? Mas aí, esse asterisco tem sim sua importância. Tem sim suas importâncias que a gente vai estar vendo agora. Pronto, identifiquei meu grau de risco, meu quantitativo de funcionários, vi lá que o meu grau de risco é 4, que 381 funcionários, vai ser preciso 3 técnicos, um engenheiro de segurança e um médico do trabalho. Vai ser a seguinte: resposta do item 4.14.4.1 do dimensionamento do SESMIT. Um profissional da área de segurança do trabalho foi designado para dimensionar o SESMIT comum organizado para um condomínio instalado onde 4 empresas estão instaladas em um terreno de 5.000 metros quadrados diferentes, empresas. Estando previstos, claro, acordado ali na convenção coletiva ali, previsto na convenção coletiva de trabalho. Aí diz o seguinte: esses são os profissionais aqui que irão fazer parte do SESMIT. Com o teu quantitativo lá de grau de risco 4, que você encontrou, não foi isso? 381 funcionários, 381 funcionários. Eu vi lá que minha tabela será composta de 3 técnicos de segurança, um engenheiro de segurança em tempo parcial, um médico do trabalho em tempo parcial. Certo? Então, essa é a dimensão do SESMIT que fará parte daquelas empresas do mesmo estabelecimento. Questão letra C. Por que que não pode somente as letras A, C e D? Porque o somatório nunca iria bater, né? O somatório nunca iria bater você pegar dessa situação aqui. Beleza? Dá uma olhada, dá uma analisada e vê. Dá uma estudada para que você gabarite estas questões e não perca nenhuma do teu concurso público.